mais uma vez, obrigado pela confiança, professor Vanderlei, professora Rita, né, que vocês me dão ao considerar que eu posso contribuir com esse debate específico que a gente está fazendo sobre antropologia filosófica e elementos de antropologia filosófica, em especial em Riquer. Obrigado pela paciência com os meus slides também. Peraí. Aí. Que, né, eu cheguei no ponto que eu percebi que eu não gosto de usar o PowerPoint, eu me sinto mais à vontade de fazer esse negócio mesmo, como vocês aguentaram no encontro anterior, eu acabei repetindo a dose e fazendo esses slides manuais, né? Então, preciso dizer que hoje eu vou falar de coisas que eu não entendo muito bem, né, que eu cada vez fico mais curioso em entender melhor, e não é uma curiosidade assim, como é que eu vou dizer, espontânea minha. É o tipo de curiosidade que vem em razão do contato íntimo com a obra do Riquer, né? Como eu estava falando para o professor Vanderlei antes, né? Eu conheço um pedacinho só da obra do Riquer, mas eu fico relendo os mesmos textos em vez de ler outros e lendo coisas das quais ele fala. Então, por exemplo, o Peter Strawson, que vai aparecer no início de Eu Si Mesmo Como Outro, é um autor que eu cheguei a ler em tempos outrora, né? E hoje eu fico com mais curiosidade de ler em razão da interpretação que o Riquer oferece, né? Então não é uma curiosidade que nasceu assim no meu coração, né? Então eu vou tentar, né, apresentar esse início muito chato, né, do Si Mesmo Como Outro, do qual todo mundo foge. Eu fugi quando eu conheci o Riquer, porque são 4 estudos bastante minuciosos assim sobre filosofia analítica, porque eu acho que tem um segredo aí, tem uma caixa de ferramentas aí nesses 4 primeiros estudos, na direção de resolver aqueles problemas que eu tentei montar no encontro passado, né? Para quem não estava, né, eu vou recapitular bem brevemente, né? Eu tentei apresentar a ideia de que a hermenêutica, em especial a hermenêutica do Riquer, segundo alguns autores, isso não fui eu que inventei, ela representaria um caminho de pensamento pós-metafísico. E por que isso seria interessante? Porque em diversas perspectivas, e entre elas a que eu escolhi, que é do Heidegger, da história da metafísica, a palavra metafísica é mais do que o nome de uma disciplina que não existe ou que existiu e acabou. Metafísica é um adjetivo pejorativo, um certo jeito de pensar que leva a gente a entender o mundo de modo equivocado, geralmente por duplicado, né? E aí eu apresentei no encontro passado, né, os elementos de antropologia filosófica que apareciam em alguns autores, como Heidegger e Sartre, né, que escreveram ontologias, permaneceram enredados em metafísica e foram interessantes em razão dos aspectos de antropologia filosófica que se depreenderam dessas ontologias, né? Então eu começo a recapitulação com a provocação que Gerd Borrheim fazia em 1971, dizendo que, em certo sentido, nós somos todos sartreanos no final do século XX, talvez ainda no início do século XXI, em razão do lugar que ele vê a filosofia do Sartre nesse esquema da história da metafísica, como uma espécie de lugar onde desagou um monte de coisa, um lugar onde deságua ainda gestos feitos por Platão ao separar o mundo em dois. A tese do Borrheim é que o existencialismo é um platonismo radical, e isso envolve ser um idealismo radical, ou seja, uma perspectiva na qual o mundo parece não ser tão real assim quanto na nossa atitude ordinária e natural pareceria, e um dualismo radical, né? Que eu tentei mostrar também, né? Não vou comentar tudo aquilo de novo, como a ontologia de Sartre permanece muito dualista. Isso é um problema, porque, bem, a metafísica como filosofia primeira, embora ela vá ser nomeada assim com Aristóteles, essa ideia de que o domínio da investigação
dos entes essenciais é a filosofia primeira, ela dura 2000 anos e leva ao niilismo. Por uma série de acontecimentos da própria história da metafísica, ela leva ao niilismo, né? Ou seja, a ideia de que se esse mundo aqui não é o verdadeiro, se this world is not real, né? Temos sérios problemas, não só do ponto de vista teórico, mas prático, existencial, total, né? Marquei ali também, né, no meu esqueminha, que o Hans Jonas vê nisso também gnosticismo, né? A ideia de que este mundo não é real. Eu até tentei formular aqui, né, na forma da lógica, né? Se não é o caso que S igual a P, nós temos o niilismo. Se o ser e o pensar não são idênticos, nós temos o niilismo, né? E aí, o que eu rapidamente recapitulo ainda, né? O autor que compara Heidegger e Sartre, o Joseph Fell, que eu gosto muito, ele acha que a crise do humanismo, que o niilismo, a saída é mais ontologia. É refazer a ontologia fenomenológica, é fazer, oferecer, assegurar um tipo de pensamento como aquele que Heidegger e Sartre tentaram oferecer. E aí, se isso for bem sucedido, haverá uma nova maneira de conceber o pensar e o ser como idênticos, e o mundo volta a ser habitável, né? Parece um pouco estapafúrdio, não canso de repetir. É um professor de filosofia convicto de que a origem, o DNA da crise do humanismo ocidental tem a ver com coisas muito abstratas e que frequentemente só são conversadas em departamentos de filosofia, com alguma orientação, né? Em outros departamentos essas coisas também não são conversadas, né? O Ernest Stein, ali pelos anos 70 também, não, desculpa, esse é de 96, eu esqueci de colocar ali, já digo porque que eu estou obcecado com as datas. Sugere que a hermenêutica nos libertou das ontologias, né? Que é um pensamento pós-metafísico e que, por meio da hermenêutica, a gente está a salvo da necessidade de pensar em sistemas fechados, né? Então, são dois programas distintos. Joseph Fell acha que é preciso mais ontologia. O Stein acha que a hermenêutica é um pensamento pós-metafísico, aberto, não sistemático, diferente do propriamente ontológico. A gente teria nesse meio termo o Heidegger, que é ontologia, mas é hermenêutica ao mesmo tempo. E o Ricoeur, eu acho que ele entra totalmente nessa conversa. E aí eu prefiro falar aqui nessa recapitulação de certos traços do pensamento do Ricoeur. Opa, aqui. Eu sou realmente muito hábil em mexer nisso aqui, né? Tá. Certos traços que o pensamento do Ricoeur apresenta, e eu escolhi aqui 3, né? Jean Greisch, em 1985, publica o livro intitulado Idade Hermenêutica da Razão. Já me sugeriram para ler esse livro, mas eu vi que ele está R$ 1.130 para ser encomendado, então eu acho que ele vai ter que esperar um pouco. Se eu não encontrar uma versão pirata, provavelmente não vou ler ele sob essas condições. Idade Hermenêutica da Razão seria o nome que a gente poderia dar para essa época, né, que depois de Hegel virou uma espécie de boa balbúrdia metodológica, na qual a filosofia, por razões internas e externas da sua própria história, perde um pouco de prestígio, perde o lugar de ser mãe e rainha de todas as ciências, mas, ao mesmo tempo, surgem muitas maneiras de fazer filosofia. Essa seria, segundo Jean Greisch, a idade hermenêutica da razão. Quem estava aqui naquela ocasião que eu fiz o elogio metodológico da hermenêutica vai lembrar que eu sugeri que depois de Hegel, né, como depois da queda da Torre de Babel, o desmoronamento da Torre de Babel hegeliana, né, os hermeneutas puderam andar, por serem vocacionados a andar bem pertinho do chão, tiveram mais liberdade para operar. Também pego uma alegação que o próprio Ricoeur faz, não si mesmo como um outro, no qual ele diz que, segundo Manfred Riedel, né, segundo o estabelecido por Manfred Riedel, ele faz uma filosofia segunda, né? Ele não cansa de afirmar ao longo de todo si mesmo como um outro o quanto ele tenta se precaver de fazer um pensamento fechado e sistemático, né? Ele já tinha feito isso em 85, né? Naquela
naquele capítulo de Tempo e Narrativa, no qual ele diz que é necessário renunciar a Hegel, renunciar à tentação, né, por mais que ela nos conforte, a tentação de fazer do pensamento filosófico, né, um paradouro, assim, no qual tudo parece estar seguro, todas as questões parecem estar resolvidas, porque temos a chave da racionalidade absoluta da realidade inteira. E aí, eu usei essa palavra que absolutamente não é relacionada com o Ricoeur, que é ontologia com H. Por quê? Porque o Lacan, Jacques Lacan, o psicanalista, né, que inclusive tratou muito com o Ricoeur na vida, ele usa essa palavra em razão da ambiguidade fonética e da diferença que só aparece nela por escrito. Ele usa ontologia com H para se referir a um caráter um pouco vexatório que tem a ideia de você achar que é possível falar sobre o ser, né? Então, o Lacan sugere que o próprio pensamento ontológico deveria ter um pouco de vergonha, né, de si mesmo, assim, e das suas pretensões totalizantes. Eu acho que esses são traços do pensamento riqueriano. Eu acrescento a isso algumas coisas da seguinte natureza, né? A gente encontra os livros do Ricoeur nas mesmas prateleiras que a gente encontra os livros de Sartre e de Platão, né, nas bibliotecas. Eles estão lá. E quando a gente entra no curso de filosofia, a gente não tem claro que alguns filósofos são muito diferentes de outros filósofos, né? Por exemplo, quero dizer com isso que Heidegger e Sartre tiveram menos obrigações profissionais e tiveram muito mais liberdade para propor perspectivas muito mais ousadas, né? A crítica da razão dialética, a história do ser, essas coisas são muito grandiloquentes, são muito épicas, né? E eu fico pensando assim, né? Cláudia, Rafael podem me ajudar. Se o Ricoeur desse aula na Universidade Federal de Santa Maria nos anos 90, né? Aí ele está lá, em Santa Maria, nos anos 90, e o Departamento de Biologia anuncia que está sendo feito grandes avanços na direção da clonagem das vacas. O Departamento de Zootecnia percebe que tem que patentear a descoberta do negócio da biologia, porque vai dar muito dinheiro, né? Porque vão poder baratear o gado de corte, etc. O Ricoeur, dando aula no departamento de filosofia, vai mandar um projeto para a pró-reitoria dizendo que ele vai investigar o ser, né? É um pouco difícil de ganhar financiamento para as próprias pesquisas, né? Mostrando, digamos assim, esse tipo de laranja de amostra. Não, aqui no curso de filosofia a gente investiga o ser. Ah, mas lá na biologia, com a zootecnia, eles vão fazer vaca por 50 centavos, eles vão clonar, eles vão imprimir vaca e isso vai mudar a nossa economia. Então, faço essa brincadeira bastante exagerada para dizer que, como o próprio Ricoeur nunca cansa de dizer, né, foram certos deveres profissionais que fizeram ele ler livro e criar problemas muito ricos e vivos, a partir dos quais, né, comparando, contrastando, colocando em tensão esse e aquele pensador, esse e aquele livro, essa e aquela ideia, ele chegou num pensamento que eu considero aberto, não fragmentário, né, mas um pouco fragmentado, né, um pouco propositalmente não sistemático. Então, eu acho que ele é um autor bem mais perto de nós do que outros ali do meados do século XX, que ainda tinham interpretações muito grandiloquentes da realidade, né? Nesse sentido, os rastros de antropologia filosófica que eu vou buscar no Si Mesmo Como um Outro, não consigo mexer no negócio que vocês estão vendo, né? Aqui. Eles vão no seguinte sentido. E aí é onde eu preciso da boa vontade de vocês, ou nada vai dar certo, né? Eu preciso que vocês não precisam comprar a minha ideia, mas aluguem por hoje, de tarde, a ideia de que o discurso propriamente ontológico, ele tem, digamos assim, seus limites, não só de prestígio social, mas ainda de convencimento filosófico, assim, né? Então, eu vou começar essa reflexão aqui, analisando a estrutura de O Si Mesmo Como Outro, e começando pelo fim, né? Porque eu quero falar dos capítulos iniciais. O fim do livro
no fim do livro, ele coloca essa pergunta, né, na direção de qual ontologia nós estamos rumando, né, por meio de toda a investigação que foi feita. E eu vou dar um spoiler para vocês. A sensação que eu tenho é que quando o Ricoeur usa a palavra ontologia, perceba a constelação semântica que está em volta disso. É a noção de atestação, né, que tem uma valência quase existencial, né, vinculada ao testemunho, é a ipseidade, é a alteridade. Ricoeur não está falando de ontologia naquele sentido em que se falou tradicionalmente de ontologia. Ricoeur está procurando uma palavra, ou melhor, ele não percebe, talvez, ele faz um uso, em todo si mesmo como outro, da expressão que eu acho que poderia estar aí no título do 10º capítulo, que é antropologia filosófica. Quando ele usa ontologia, ele só está se referindo à ontologia do ser humano, da condição humana, da existência humana. Então, nesse sentido muito especial da palavra ontologia, ela é uma teoria do ser humano, né? Mas ele faz um percurso para chegar lá, né? Ele faz um percurso. Então, os capítulos 9, 8 e 7 são aquilo que o nosso orientador, o professor Eli Rossato, gosta de chamar de etiqueta, né? Que etiqueta seria uma pequena ética, né? Uma ética bem pequenininha é uma etiqueta. E aí tem aquele interlúdio sobre o trágico, acho que o Aloysio não está aí hoje, né? Que eu acho que ele é bem importante, ele vincula Ricoeur com outros debates que saem da alçada da ética filosófica tradicionalmente considerada, né? Ele vai falar de conflito, vai falar que a compreensão do trágico é a aquisição da sabedoria prática, e acho que a parte mais interessante da análise dele está na visada da vida boa, né? E o jogo disso com o dever no horizonte de uma vida boa, pare com os outros, nas instituições justas. Então, essa é a etiqueta. A parte que vocês sabem que me obceca é os capítulos 6 e 5 desse livro, né, que me levaram para drogas mais pesadas, chamada tempo e narrativa, né? Então, a narração, ela cumpre esse papel de ser uma espécie de parque por onde passam coisas, instâncias que não são, a princípio, amistosas, né? Como a ipseidade e a mesmidade do si, né? É a narração que articula elas, né? A prescrição ética e a descrição, digamos assim, fenomenológica, elas também encontram a mediação na narração, que nunca é eticamente neutra, sempre tem um pezinho na ética. Ela sempre é também descritiva, só que ela coloca os elementos a serem descritos em enredo, e a narração acaba sendo o expediente por meio do qual a gente compreende a nossa identidade pessoal, né, enquanto identidade narrativa, né? Foi sobre isso que eu falei aqui neste grupo pela primeira vez, e acho que eu vou justamente tentar hoje não me repetir e entrar de microscópio nessa parte que é a floresta de ferro no início do livro, que é o que ele vai chamar de desvio pela análise, porque a hermenêutica tem essa vocação, né? A hermenêutica pode passear, né? Ela tem passe livre, carta branca para passear por outros domínios, não só filosóficos, mas também discursivos, né, culturais. E nesses estudos, a gente vê a exploração de conceitos muito básicos, e que, para conectar com a recapitulação que eu fiz, eu acho que se há uma possibilidade de vencer o dualismo, de vencer os comprometimentos metafísicos, ele passa por uma compreensão dessas moléculas das quais o Ricoeur fala por meio da investigação dos textos dos filósofos analíticos. Então, nesses estudos, ele vai falar de individualização, pessoa, particulares básicos, corpos, né? Tudo isso na chave do Peter Strawson, de ação e acontecimento, de intenção, e também vai falar do ponto de vista da pragmática, né? O Strawson como uma perspectiva semântica, depois tem a pragmática, que vai falar da enunciação, dos atos de discurso, do sujeito das enunciações,
e no final das aporias da adscrição, que é um conceito que é bem interessante, que acho que a gente pode dar uma pensada sobre ele hoje. Opa, passei de novo. É uma desenvoltura, né? Aqui. E aí eu acho que o Riquet tem isso, né? Qual é o tipo de enquadramento que ele faz com os temas? É sempre... Quem lê percebe. Ele sempre diz que a gente ganha numa perspectiva que a gente perde na outra. Então, é assim lá no Tempo e Narrativa, o que Aristóteles mostra, Agostinho esconde, o que Agostinho mostra, Aristóteles esconde, mesmo com Kant e Russell. E ele vai fazer isso com a semântica e com a pragmática, né? Com uma perspectiva mais focada na identificação das entidades e a outra mais focada nos comportamentos linguísticos. Dito isso, aí eu acho que eu posso passar para o exame, né, do texto, né, que eu vou oferecer para vocês é um mapa bem pobre de como entrar nesses textos do Riquet, do início do Si Mesmo Como Outro, porque eu insisto, isso aqui está tudo em andamento. Eu ainda não sei se isso vai se transformar em texto, se vai se transformar no quê. Mas eu senti que eu precisava mexer nessa parte de eu Si Mesmo Como um Outro, porque ali está, microscopicamente, o que vai ser necessário para a gente entender, por exemplo, esse si mesmo que narra sua própria história, né? Narrar é usar o discurso, né? Encadear frases, falar de algo, né? E esses comportamentos linguísticos e esse algo envolvido na narração vão sendo construídos microscopicamente a partir, no decorrer desses 4 estudos. Muito bem. O primeiro... O primeiro é a abordagem semântica, a pessoa e a referência identificadora, né? O texto básico com o qual o Riquet vai trabalhar aqui é o Indivíduos do Peter Strawson, né? Porque, vejam só, né? Se a gente quer chegar, e esse é o objetivo do Si Mesmo Como Outro, uma noção, não só de indivíduo, mas de indivíduo que seja exemplar da condição humana, a primeira coisa que esse devotado professor acha que é necessário fazer é chegar numa noção básica de individualização de coisas, né? E aí ele pega o Strawson para mostrar como individualizar é o contrário de classificar, né? O meu desenho pode não ser muito esclarecedor, mas o que eu tentei fazer ali foi uma tabela, né? Individualizar é ir da tabela para o indivíduo, né? E classificar é ir do indivíduo para a tabela na qual ele cai sob algum tipo, né? Seja lá qual for o critério classificatório. O problema é que, para chegar no indivíduo, não é suficiente dizer que o indivíduo tem algo de irrepetível e inefável, né? Por isso que não está tudo bem dizer que ele é irrepetível, né? A gente acaba se aproximando das raias da definição negativa, né? Como se fosse, assim como a teologia negativa diz que Deus é mais que qualquer um de seus predicados, a gente cairia numa espécie de antropologia negativa se a gente só pudesse dizer do indivíduo que ele é mais do que aquilo que a gente conta, mais do que aquilo que a gente descreve, mais do que aquilo que a gente identifica nele, né? Então, é necessário que, mesmo que nunca seja suficiente, né, o discurso possa dizer o ser de alguém, né? Muito bem, e aí do que a gente dispõe, né? Ele percebe que a filosofia, a teoria, né, da predicação do Strawson dispõe, né, trabalha com a ideia de que isso aqui é o acúmulo da filosofia analítica até a época ali, descrições definidas, nomes próprios e indicadores, né? Ou seja, ou eu descrevo de maneira definida um indivíduo, de modo que só possa ser ele, sei lá, o presidente do Brasil de 2003 a 2010. Né? Só um indivíduo cai sobre esse conjunto, né? Esse é o ideal da descrição definida, é individualizar por meio de um conjunto que só tem um item. Nome próprio, né? Depois a gente vai ver que isso aí remete ao mundo das instituições, mas os nomes próprios também singularizam.
E os indicadores já reservariam para o Ricoeur um potencial. Os indicadores, eles sugerem que a abordagem semântica precisa de alguma coisa a mais, né? Então, se eu digo eu, tu, se eu uso pronomes, aponto ostensivamente para os outros indivíduos, eu estou sugerindo, quer dizer, esse nível da análise sugere que a mera semântica não dá conta. Mas isso é o Ricoeur interpretando Strawson, né? Então, Ricoeur vai sugerir que qualquer processo de individualização ele deve poder ser interpretado fenomenologicamente como uma espécie de visada, né? Ou seja, quem está familiarizado com a fenomenologia sabe que muitas são as maneiras que a gente tem de sintonizar nossa consciência, nosso olhar na direção dos objetos, e uma delas é a individualização. Então, vejam o Ricoeur pegando os resultados, as conquistas, as ferramentas obtidas na filosofia analítica, na semântica, e dando uma interpretação fenomenológica para isso, né? Individualizar é visar algo sob uma perspectiva de diferenciá-lo de tudo o mais, né? Essas operações de individualização, segundo Peter Strawson, só funcionam bem, o modo excelente de funcionamento disso é o enquadramento na teoria dos particulares básicos. Só existem dois tipos de particulares básicos, corpos e pessoas. Isso é muito interessante. Eu lembro que eu cheguei a flertar com a ideia de pesquisar em nível de pós-graduação, lá por 2007, o Indivíduos do Peter Strawson, porque eu ficava muito impressionado assim, com a teoria dos particulares básicos no seguinte sentido: pessoas também são corpos. Né? Pessoas também. Então, há corpos. Em primeiro lugar, o que o Strawson está dizendo é há corpos e há outros corpos com outras características. Mas o Strawson é muito sofisticado. Ele não está. Ele dá um jeitinho, né, de nos sugerir o seguinte: olha, pessoas são coisas mesmo, né? São corpos. Mas em um sentido muito especial do termo. Em que sentido? No sentido de que são coisas das quais se fala. A gente fala de coisas, fala de objetos, né? Filósofos gostam de falar de cadeiras e mesas, né? A gente fala de pessoas também. Então, nesse sentido, pessoas são coisas, né? Mas percebe-se que ele não quer que caia, que paire sobre a perspectiva dele qualquer acusação assim de coisificação ideológica da condição humana. Já que se fala de pessoas, pessoas são coisas nesse sentido, né? Porém, o Ricoeur toda hora entrega, né, que o cartão e a senha, digamos assim, de que ele tem uma agenda, né? O próprio Ricoeur tem uma agenda que é de encontrar um patamar, de assegurar as condições de falar integralmente do si mesmo. E o Individuals, o livro do Peter Strawson, a perspectiva do Peter Strawson, não oferece isso, mas eu usei essa cacofonia, me perdoem, isso vai soar horrível, mas eu achei engraçado. Em Strawson ocorre o eclipse do ipse. O ipse fica escondido, não aparece o quem, né? Na perspectiva do Strawson, nós somos um fantasma, uma máquina, mas a máquina também. Precisamente, a máquina também. E somos máquinas entre máquinas, né? E elas não sabem que dentro de nós há esse fantasma, né, da autoconsciência. Mas é legal, Rafael, que tu coloque isso, porque o que eu tentei colocar nessas figurinhas aqui, o Descartes menor que o Strawson, é o seguinte. Vejam só, a gente sabe lá que nas meditações o Descartes chega à certeza da autoconsciência, né? Porém, a gente não tem, a rigor, e os 365 caminhões de críticas ao Descartes nos deixam em certa posição confortável para dizer, a gente não tem condições em Descartes de dizer que essa autoconsciência corresponde, de fato,
a essa existência material na qual a gente está. Porque, a rigor, a vida pode ser um sonho, né? Assim como Descartes, Shakespeare, Calderón de la Barca, né? Schopenhauer, Kant conclui que a vida é um sonho, vejam só. Né? Esse é o perigo do idealismo. Esse é o perigo do idealismo. Descartes ofereceria elementos nessa direção. Então, essa interrogação que eu coloquei ali é isso. Quem é o sujeito das experiências que acha que é Vitor em um sábado de tarde? Pode ser outra pessoa, né? E este que vos fala está em um longo sonho contínuo no qual vem experimentando uma certa história que, ao despertar, perceberia que não era o caso. Então, a perspectiva que parte da consciência, do fantasma que habita a máquina, nos joga nesse problema insolúvel. Eu acho que o nosso cinema contemporâneo explora isso daí de maneira exaustiva, né? Diversos filmes, do Matrix ao Vanilla Sky, A Origem, com Leonardo DiCaprio, muitos são os filmes que mostram como a certeza da autoconsciência não nos deixa, não nos oferece maneira de provar que a vida não é sonho. Com o Strawson, a gente está numa perspectiva muito mais fácil de conversar com as pessoas em público, numa mesa de bar. Porque o sistema de coordenadas do qual parte o Strawson é o que um fenomenólogo chamaria de ontologia mais ou menos ingênua das pessoas comuns e dos cientistas, né? Porque os fenomenólogos têm isso, né? Tem essa ambição de dizer que o cientista apenas expande territorialmente o campo do senso comum ao não perceber que o pavimento de toda a experiência é consciência. Strawson não está comprometido com isso, ele parte da tradição do segundo Wittgenstein, que trabalha com os usos ordinários da linguagem e a partir da qual não há nenhuma razão para questionar a obviedade do nosso sistema de coordenadas espaço-temporal, a saber, o calendário, nosso lugar no sistema solar, etc. Então, dessa perspectiva, a gente não é primeiro uma autoconsciência, a gente é primeiro um corpo entre corpos, né? E aí o corpo próprio, né, se transforma em um objeto entre outros ou é um aspecto do si? Percebam que quando a gente tenta evitar o dualismo, ele entra, né, ele entra por debaixo da porta. Onde é que está o dualismo aqui? É o dualismo do corpo. Ele é um corpo entre corpos, não há como negar, está sujeito à causalidade, mas, por outro lado, ele tem uma qualidade de ser meu, que é trabalhado com muita dificuldade na perspectiva do Strawson, no qual uma pessoa tem predicados físicos e predicados psíquicos, né? De qualquer maneira, a gente está salvo do solipsismo partindo de uma concepção mais materialista, mais fisicalista, como a do Strauss, né? Mas a gente chega, perdão, numa perspectiva na qual... Ei, coisa. É a mesma coisa que tem dois tipos de predicados, né? E aí eu queria ler um trechinho aqui, que é o trechinho em que a noção de adscrição, ou seja, de atribuição dessas propriedades muito especiais que as pessoas têm, ela eclipsa o ipse, ela eclipsa o si mesmo, né? O que ela vai dizer na página 13 já, ó. Observe-se com que habilidade a forma passiva da frase is ascribed, ou seja, é adscrito a alguém, o predicado, seja físico ou seja psíquico, a pessoa é alta, a pessoa é nervosa, né? Consolida a neutralidade do one, de one's states of consciousness. Ou seja, ele joga para um campo impessoal, ele usa a linguagem de maneira a não precisar falar si mesmo, né? Omitindo o si da descrição, fica livre o campo para a mesmidade de the very same thing, a mesmíssima coisa que a gente é no tempo, a partir das diferentes ocasiões de identificação e reidentificação, né? Então não tem problema, o Strawson faz metade do trabalho, ele consegue nos mostrar que a gente tem mesma idade, mas a gente sabe que o Ricoeur acha isso insuficiente, né? Ele gosta muito do uso que Strawson faz essa noção que ele próprio parece ter construído, mas não é suficiente. A abordagem
semântica eclipsa o ipse. Então, Riquet vai analisar a abordagem pragmática, né? A abordagem pragmática é ainda mais inspirada no segundo Wittgenstein, e o Riquet vai chamar ela de teoria dos atos de discurso, né? Porque ele está na França, ele não pode falar atos de fala, ele tem que falar atos de discurso. Então, nessa perspectiva, tem dois grandes tipos de enunciados. Os constativos, né, que designam coisas por meio da descrição, né? E os performativos, que é quando dizer é fazer, né? A gente sabe muito bem o quanto Riquet gosta da ideia de que prometer é prometer que vai cumprir, né? Prometer é fazer, né? Não é apenas uma fumaça que sai, né, da nossa boca num dia frio, né? É algo que, de fato, nos envolve, nos engaja, né? Então, muito bem, né? Então, tem os enunciados performativos. Qual é a vantagem dessa perspectiva pragmática com relação à perspectiva semântica? Aqui parece que tem alguém fazendo as coisas. Não é apenas um corpo que tem propriedades psíquicas. Aqui a gente parece estar se aproximando de alguma coisa que se assemelhe mais a um ser humano, como o Riquet gosta, né? Aí, o que acontece, né? Enunciados não referem, locutores fazem referência. Olha que legal. Isso aqui tem um efeito retroativo sobre toda a nossa compreensão da linguagem. Não existem frases por si e em si, né? Não existe texto que não seja uma mensagem. Não existe texto que não tenha sido escrito com um intento. Perceba que o Riquet podia estar fazendo isso com Gadamer, que, em verdade, o método já sugere essa grande teoria do diálogo, onde o filósofo percebe no ar alguma questão, ele monta e ele responde essa questão que estava no ar, né? No ar não, nos textos, né? Na tradição. Ele vai para a filosofia analítica perceber que, com Austin e Searle, é possível perceber que locutores fazem referência, que as palavras não estão lá desde sempre e para sempre, que elas foram colocadas lá por alguém, né? A interlocução não precisa de um ele, basta um eu e o tu. O ele é aquele de que falamos, né? Então, essas são no Teorema de Pitágoras da comunicação, basta o eu e o tu. O ele é evocado, né, na conversa. E os enunciados constativos, eles são performativos disfarçados. Insisto nesse aspecto. Não existe um uso puro da linguagem que não seja uma tentativa de comunicação de algo para alguém. Mas o Riquet percebe que a pragmática também deixa a desejar quando fala de atos de discurso e não de agentes de discurso. Esse ato é de quem? E aqui começa a perseguição maníaca do Riquet pelo quem, que não aparece nem na perspectiva semântica, nem na perspectiva pragmática, né? Fica a dúvida sobre o estatuto do sujeito da enunciação. E eu marquei a palavra estatuto, porque estatuto de que tipo? Estatuto ontológico? Do que ele está se perguntando, né? Qual é o estatuto do sujeito da enunciação? Ou seja, o que ele é, né? O que ele é. O Riquet vai pegar essa perspectiva pragmática e mostrar como tem duas coisas em tensão. A ideia dos pronomes como shifter ou como embreagem, né? Que num contexto conversacional é substituível, né? Tipo, quando eu falo, eu uso eu para mim mesmo. Quando você fala, você usa eu para você, né? Esses indicadores, eles presumem contexto, como a semântica não percebia, a pragmática percebe. Eles presumem contextos vivos, né? Reais, de fala, em ambientes conversacionais. E a questão da ancoragem, né? Se o eu é substituível, se eu passo o eu para quem fala e me transforma num tu, tem um nível de ancoragem terrestre, né? Que é, digamos assim, uma ancoragem na realidade que me torna insubstituível, né? Nesse sentido, eu sou eu e só eu, né? E aí as expressões que designariam as formas privilegiadas desse substituível e desse insubstituível seria a cada vez, né? A cada vez um é um eu,
E o insubstituível é uma única vez. Eu sou ancorado no mundo, a mim mesmo, de maneira insuperável. O Ricardo vai fundo nessas perplexidades do eu como shifter e como palavra que designa esse meu aspecto insubstituível, e ele percebe que esse problema do eu assombra o Wittgenstein em pelo menos 3 livros, no Tratados, nas Investigações Filosóficas e no Caderno Azul. Porque o eu, para o Wittgenstein, é um limite do mundo, não um conteúdo do mundo, né? E aí a gente tem o tipo eu gosto muito quando o Ricoeur faz isso, que ele mostra um outro nível dessa aporia. Esse eu limite do mundo, esse eu perspectiva, que tem valores, que opina, que pensa, que fala, por outro lado, ele não coincide nunca com o nome próprio e o registro civil, né? Aqui já começa a aparecer aquilo que vai ser sintetizado pela expressão instituições justas, né? Essa é a aporia do sujeito falante. Fica sempre um intervalo, uma diferença insuperável entre essa autoconsciência que sabe que está falando e esses elementos identificadores que nos ancoram num mundo histórico, público, etc. Né? Ele vai recuperar aquela perspectiva de tempo e narrativa, né? Sugerindo que há um nível de experiência viva, vocês sabem o quanto eu gosto dessa expressão, que é aquela que a gente sempre pode dizer que está acontecendo agora. Né? Quando a gente tem a atenção privilegiada para o agora, né? Quando a gente pensa, eu estou aqui agora, isso é a experiência viva. Por outro lado, a gente pode picar o tempo infinitamente e obter uma série infinita de instantes. O instante isolado e abstraído, ele também é um agora, mas é um agora absolutamente objetivo. A experiência viva é um agora absolutamente subjetivo. Um instante qualquer é um agora absolutamente objetivo. A nossa ancoragem no mundo público passa pelo que o Ricoeur vai chamar de inscrição, que admite soluções muito curiosas. O que ele acha que realmente serve como inscrição e ancoragem desse eu que tem experiências vivas no tempo cosmológico que pode ser picado em infinitos instantes é o RG, a carteira de identidade. O Ricoeur sugere que esse sistema de coordenadas... É engraçado ver um filósofo falando, de fato, né, num livro de filosofia, de uma coisa tão prosaica quanto uma carteira de identidade. Mas ele está sugerindo que... E percebam, aí a gente percebe por que é importante trabalhar com Strawson ao invés de Descartes, porque Descartes até pode dizer, falar da experiência viva, da certeza que eu tenho de estar existindo, mas o Descartes não tem recursos para fazer essa inscrição e essa ancoragem no mundo público, histórico, político, institucional, né? E para o Ricoeur é um fato que essas coisas que nos designam e nos identificam, elas nos ancoram no sistema de coordenadas do tempo e do espaço, né? E fazem essa ponte entre um agora puramente subjetivo e um agora puramente objetivo. Então ele vai rastreando, né? O que ajudaria a lidar com essa aporia, na qual o meu nível objetivo e o meu nível subjetivo parecem não coincidir jamais. Ele vai encerrar essa parte. Ele vai encerrar essa parte sugerindo que dá para fazer a seguinte identificação. Aquilo que o Strawson considera uma pessoa objetiva, ou seja, um corpo com predicados físicos e predicados psíquicos, pode ser, por meio dessa ancoragem institucional no sistema de coordenadas do mundo público, o mesmo sujeito reflexivo que, na abordagem pragmática, é o responsável pelos atos de fala, mas que nunca aparece, porque a filosofia pragmática se preocupa com os atos de fala e não com o
sujeito da enunciação. Então, Riquet tira, né, dessas duas perspectivas complementares, mas que trabalham em chaves distintas, essa ideia de que dá para identificar a pessoa objetiva da teoria da referência de Strawson com o sujeito reflexivo da teoria dos atos de discurso. O que fica em questão, e eu coloquei em destaque aqui, é o seguinte: qual é o modo de ser? Né? A pergunta é ontológica. Qual é o modo de ser dessa coisa que é, por um lado, pessoa objetiva e, por outro lado, sujeito reflexivo? Aí vai ter uma parte bem grande aqui, bem densa, a exploração que eu vou fazer dela é bastante sumária, que é mostrar a curiosa ironia que aconteceu com a filosofia, com a teoria da ação, quando, ao tentar separar ações e acontecimentos, separar filosoficamente ações e acontecimentos, ela acabou precisamente fazendo com que as ações fossem tomadas um tipo de acontecimento. Vejam só. Desculpem a minha enrolação aqui. Tá. Teoria da ação. O terceiro estudo desse mesmo como outro é a exploração desses casos em que a semântica da ação omitiu o agente, tentando fazer o agente aparecer por meio da diferenciação entre ações e acontecimentos, né? O Riquet sugere que a teoria da ação ela já é um desenvolvimento bem posterior que já leva em consideração os resultados da semântica e da pragmática, que funcionariam como uma espécie de órgão, né, da teoria da ação. A teoria da ação que ele vai discutir, se ele caminhou com Strawson no primeiro capítulo e com Austin e Searle, mais ocultos, no segundo, aqui ele vai comentar a Elizabeth Anscombe e o Donald Davidson, né? Eu também só posso comentar os comentários de Riquet, eu não conheço esses autores, né? O problema é o seguinte, eu estou chamando aqui de desejos de terceira ordem, e essa é uma expressão do Ernest Tugendhat, uma coisa que fica suspensa na teoria da ação. A teoria da ação, basicamente, tem que explicar, tem que tornar inteligível como eu sou capaz de quebrar uma caneca, tá? Eu agi com intenção, agi sem intenção, etc. Muito bem. Eu falei em ordem aqui, terceira ordem, porque o filósofo Harry Frankfurt, ele tem uma perspectiva na qual ele fala em desejos de primeira ordem e desejos de segunda ordem. O desejo de primeira ordem é eu quero comer salada hoje de noite, né? Qual é o desejo de segunda ordem? Quero comer salada porque quero emagrecer. Os desejos de terceira ordem, dos quais fala o Ernest Tugendhat, na esteira do Harry Frankfurt, eles seriam aqueles desejos que organizam a vida como um todo, né? Que a gente pode chamar de projeto existencial, propósito, né? Que o McIntyre e o Riquet vão entender como aquelas coisas que dão unidade à vida, né? A teoria da ação não tem sensibilidade para esse nível. Ela não dispõe, ela não quer resolver esse problema. E aí a gente tem um problema. Eu posso até conseguir chegar a uma boa perspectiva sobre o que é um agente, o que é um ente que realiza ações. Mas o Riquet não vai considerar que esse resultado que a teoria da ação chega é o que ele está procurando, a saber um si mesmo, né? Um agente não é um si mesmo, né? Para seguir na metáfora, a máquina, o fantasma da máquina, né? A máquina talvez pudesse ser designada como um agente, e a gente já vai ver como aqui, se ela fosse capaz de dizer que fez algo com intenções, né? Tem belos filmes sobre isso, eu sugiro um, inclusive, chama Ex Machina, que é sobre inteligência artificial e construção de
enfim, robô, sei lá como é que fala, Android, que parece muito com gente, né? E aí fica aquele desafio, um cientista convida o outro para ver, para tentar adivinhar como é que ele fez uma inteligência artificial tão sofisticada que parece tanto com um ser humano, já que se comporta aparentemente com intenções e até com sentimentos. Muito bem, eu usei aqui essa expressão, um commonplace. Essa palavra aparece na última página do livro do Joseph Fell, né, que compara Heidegger e Sartre. O Joseph Fell usa essa palavra porque ele entende que quaisquer novas ontologias devem assegurar commonplaces inteligíveis, lugares comuns inteligíveis. E eu estou colocando isso aqui no meio da bagunça, mas eu tenho a sensação de que quando o Ricoeur fala da rede nocional da ação, ele está falando de um grande lugar comum do qual podem participar pessoas que não têm nenhum interesse em filosofia, escritores, psicólogos, romancistas, jornalistas, sociólogos, a mesma rede nocional da ação ela comparece em diversas perspectivas sobre o mundo, inclusive, e isso é importante, a da linguagem ordinária, aquela que as pessoas não precisam de nenhuma especialização para usar, daquela da qual todo mundo tem certa compreensão, né? E aí eu chamo, aqui uso, né, o recurso que o Ricoeur faz ao Heidegger e a Arendt. Se a gente pensa sobre a familiaridade que a gente tem com a rede nocional da ação, e a gente olha para o pensamento do Heidegger e da Arendt, a gente encontra aquilo que para a rede nocional da ação ter sentido, está lá, que é o quem. É o quem que age. É sempre alguém que age, né? E a ação incita a narrativa. Por isso que eu já coloquei aqui, preparando uma certa conclusão, o bonequinho dentro do livro, né? A ação incita a narrativa. Tudo que pode ser feito pode ser narrado, né? O Heidegger e a Arendt não chegam a declarar isso, mas eu tenho a sensação que é da filosofia heideggeriana sobre o quem inserir tempo e sobre a filosofia arendtiana sobre o quem da condição humana, que Ricoeur tira essa ideia de que o quem, que o alguém é tão importante. Muito bem. A teoria da ação do Davidson e da Anscombe, ela é mais fraca que a teoria da referência do Strawson, segundo Ricoeur. Por quê? Aí eu separei aqui, vejam só. A teoria da ação é capaz de fazer duas perguntas. O que foi feito e por quê? A teoria da ação, da Anscombe e do Davidson, não tem condições de perguntar quem fez o que e por quê. Até o Strawson chega mais perto ao tratar o quem como um algo, um corpo entre corpos, com predicados psíquicos que transforma ele em pessoa, né? Então, o que acontece, né, é que esse eclipse do quem pelo que, joga todo o conjunto das ações humanas no conjunto maior dos acontecimentos físicos. A gente não tem uma maneira clara, nessa perspectiva da teoria da ação, a gente não consegue separar as nossas ações dos acontecimentos. O vocabulário filosófico utilizado por Anscombe e Davidson arrasta a ação para dentro do conjunto maior de acontecimentos. Ele chama atenção para o caso do livro Intentions, da Anscombe, que, em primeiro lugar, tanto ela quanto o Davidson, eles têm uma desconfiança muito grande com essa coisa cartesiana do mundo íntimo, do qual não se pode dar nenhum elemento, né? Eu não posso simplesmente exibir o que privadamente acontece em mim, mas eu posso declarar. Então, o que fundamenta uma intenção é a declaração que eu posso fazer, né? Isso leva a Anscombe
a dizer, eu quero falar isso com certa perplexidade, que, no limite, eu só posso fazer aquilo que já acontece, né? Isso é uma frase, inclusive, do Robert Musil, né? No mundo de hoje, as pessoas só fazem o que já está acontecendo, né? Elas vão se deixando levar pela corrente dos acontecimentos e tal. Não é isso num sentido histórico que a Anscombe nos leva a pensar. A perspectiva dela, ao colocar o conjunto das ações dentro dos acontecimentos, nos leva a dizer, a pensar quase que o seguinte: a gramática da ação, ao não conseguir se separar da gramática dos acontecimentos, é uma espécie de gramática supérflua, que fica sobrando, né? Porque se eu conseguir descrever os acontecimentos do ponto de vista material e físico, eu não preciso desse vocabulário misterioso que se refere às intenções, né? O Riquelme sugere que o problema é o seguinte: tá bom, então, vamos trabalhar com a ideia de que as intenções só contam se forem declaradas. No momento que eu não tenho acesso ao mundo privado do outro, eu não posso aferir verdade ou falsidade para as intenções que o outro está declarando. Aí o Riquelme lança a mão das suas categorias, que depois vão ganhar mais proeminência no decorrer do texto, né? A gente está trabalhando com atestação, com testemunho, e não com a célebre adequácio, né? Não há adequácio possível, eu não tenho como entrar na intimidade do outro, né? Não é possível esse tipo de acesso. Isso inviabiliza quaisquer sonhos de, enfim, conhecimento mais robustos sobre as intenções. A gente fica, né? Tudo se passa como se a teoria da ação pedisse por aquilo que o Riquelme vai oferecer, né? Que é essa hermenêutica do si, no qual a atestação e o testemunho vão cumprir um papel tão importante. Muito bem, vamos ao Davidson agora. O Davidson é mais brabo. O Davidson... Cadê? Pois é. Contra o mistério das volições, né? O Davidson não gosta do vocabulário da volição, e ele tem uma dificuldade em pensar intenções. Ele está nessa mesma esteira da Anscombe. Ele tem uma dificuldade de pensar em intenções prospectivas. Ele admite que coisas que foram feitas, né, ações realizadas no passado, podem receber a racionalização retrospectiva. Mas ele tem uma dificuldade imensa. O Riquelme mostra textualmente a quantidade de vezes que ele lança mão de exemplos de atribuições de intenção a atos passados, mas não consegue fazer isso com o futuro, né? Então, ok, você consegue falar de metade do universo, do domínio das intenções humanas, né? Você não consegue apreender esse aspecto do ser em projeto, né? Que é o aspecto da ipseidade. Percebam que Riquelme tem um conjunto de perguntas, ele vai varrendo o texto desses caras, mostrando como eles não oferecem as respostas, né? Ao mesmo tempo, eles mapeiam o domínio no qual todo o nosso vocabulário, a nossa gramática da ação está inserido. Tudo se passa como se o domínio da semântica e da pragmática estivesse perfeitamente montado, faltando apenas uma injeção de fenomenologia que introduzisse uma perspectiva viva, que animasse essa rede de noções da ação e fizesse isso remeter a sujeitos, né, nas pontas, nos limites dessa rede, né, nos nós que ficam nas extremidades dessas redes. E mais uma coisa curiosa, né? Não, peraí, que tinha uma coisa que eu queria falar antes. Não tem importância, eu falo agora. Essa coisa da ontologia do acontecimento, isso me lembrou um caso que foi no meu primeiro semestre de filosofia, em que a pergunta sobre o que é um fato foi feita de maneira retórica por um professor, né? Porque a ontologia do acontecimento do Davidson e da Anscombe precisa de uma definição sólida do que é um fato, do que é um acontecimento. E eu lembro da ocasião em que um professor
colocou bem grande no quadro o que é um fato para propor para nós o que era uma questão filosófica difícil de resolver caso fosse possível. Eu tinha 18 anos e eu falei baixinho assim, não é difícil nada. E daí ele, não é difícil, Vitor. Ah, que legal. Então, o que é um fato? Daí eu disse que fatos são coisas que acontecem. E ele adorou. Ele foi para o quadro, escreveu: fatos são coisas que acontecem. E aí ele utilizou o aluno bobalhão, né, como exemplo. Né, ele acaba de mostrar uma maneira de resolver problemas filosóficos, pela circularidade. Né? Dizer que fatos são coisas que acontecem é dizer que acontecimentos são coisas que são casos, ou seja, explicar uma coisa pelo seu sinônimo. Eu tinha 18 anos, né? Minha vontade naquele momento era de desaparecer da sala de aula, né? De qualquer maneira, esse é o domínio no qual está inserida a investigação dessa filosofia intitulada Teoria da Ação. Quando fatos são coisas que acontecem e ações também são coisas que acontecem, a causalidade eclipsa a teleologia, ou seja, a mera racionalidade do mundo físico faz desaparecer aquele componente humano, né? E a gente vai acontecendo no meio dos outros acontecimentos. E a dificuldade que esses autores têm de separar o vocabulário dos nossos comportamentos intencionais daqueles que a gente padece, né? Me lembra um pouco a piada do português, que diante de uma casca de banana em seu caminho, né, constata: oh não, lá vou eu escorregar de novo. Né? A piada funciona porque escorregar não pode ser intencional. Eu não consigo escorregar se eu tentar. Né? Eu não consigo tropeçar. Tropeçar é justamente não ter a intenção de ter, né, batido o pé ali e tal. Então, no momento que eles não conseguem diferenciar bem o que é passivo e o que é ativo, não conseguem diferenciar bem o que é da ordem da ação humana feita com propósito, no horizonte teleológico, e um mero acontecimento, tudo se passa como, sei lá, se as nossas mais apaixonadas lágrimas fossem da mesma natureza da chuva que cai, né? Porque todos são acontecimentos passíveis de descrição. Né? E aí eu vou, né, preparar aqui uma coisa que eu vou retomar ali no finzinho, né, do bonequinho dentro do livro. Eu tiro essa regra de 3 aqui, né, essa analogia que Ricoeur faz a partir de Heidegger e Arendt, né, que a ação está para a interpretação, assim como o texto está para a leitura. Tá? Ou seja, há um componente, eu acho que eu inverti, agora eu estou olhando aqui, eu acho que eu inverti, eu não vou procurar. Mas o fato é, a ação ela é feita da mesma rede nocional que compõe os textos. Então, ler e interpretar faz parte do agir. Tá? Eu acho que eu copiei errado, não é essa a ordem dos negocinhos. Mas, de qualquer maneira, enfim, isso é o que dá fazer slides bonitos assim, né? Muito bem. Eu também queria ler um trecho no qual ele faz essa comparação. Ele percorre toda a teoria da ação do Strawson para sugerir, do Davidson, para sugerir que o Strawson ainda tinha um pouco mais de elementos para nos dizer o que é uma ação do que o Davidson, né? Eu queria ler essa parte aqui. Em individuals, a distinção entre as duas espécies de particulares básicos, ou seja, corpos e pessoas, é feita em virtude da atribuição a cada lado de séries diferentes de predicados, os predicados psíquicos e os predicados físicos. Assim, o agente da ação é reconhecido como um particular último, ainda que a esse título o agente não seja um si mesmo no sentido forte que damos a esse termo, mas apenas uma das coisas que se fala. Ou seja, com Strawson, a gente ainda tem um ente lá, que tem predicados corporais e predicados psíquicos, ao qual a gente pode atribuir a ação. Com Davidson, o corte imposto pela forma lógica das frases de ação, Davidson vai para um outro âmbito de análise, ele vai para
o âmbito dos enunciados, a teoria da ação vai para o âmbito das frases de ação, é o título do primeiro ensaio da série Considerada. Fórmula da associação passa entre as substâncias, ou seja, entre as entidades fixas e os acontecimentos, ou seja, as entidades transitórias. Esse corte, e essa é a minha principal preocupação, não só permite fazer avançar a ontologia do agente, como contribui, de certo modo, para ocultá-la. Porque as pessoas, no sentido dado por Strawson, estão mais do lado das substâncias, uma vez que é a elas que ocorrem os acontecimentos. E em Davidson, a gente ganha de presente essa categoria de entidades transitórias, né? O tamanho do problema disso para a teoria da história, que o Riquet vai tratar em Tempo e Narrativa, que já tratou em Tempo e Narrativa, dado que se mesmo como outra posterior, é imenso, né? Porque se eu tenho uma entidade transitória a qual eu não tenho mais acesso, eu estaria aqui numa perspectiva, né, de multiplicação de entidades, né? Estou criando entidades e isso frequentemente não é bom, né? Muito bem. Vamos para a última parte. Finalmente, o quarto estudo, né? E, mais uma vez, eu quero ler um trechinho, porque eu quase saio dessa apresentação com vontade de reler o Strawson. Quase. Mas, enfim, né? As 3 teses de Strawson sobre a adscrição vão ser retomadas pelo Riquet, porque a adscrição é quase imputação, né? Ele chega a perceber que se o Strawson estivesse falando de um si mesmo e não de um corpo com predicados psíquicos, ele chegaria no conceito de imputação moral e tal. Mas como não é uma pessoa completa, é só um corpo com predicados psíquicos, a adscrição tem limites, né? Quais são as 3 grandes teses do Strawson? Pessoas são particulares básicos, no sentido de que qualquer atribuição de predicados é feita, em última análise, ou a corpos ou a pessoas. A atribuição de certos predicados a pessoas não é traduzível em termos de atribuição a corpos. É nessa língua que, né, a filosofia analítica consegue nos explicar por que a gente não confunde uma pessoa com um prato, por exemplo, né? Você não pode simplesmente atribuir predicados que você atribui a objetos a pessoas e vice-versa. São domínios distintos. 2. As mesmas coisas, pessoas, que atribuímos predicados psicológicos e físicos. Em outras palavras, a pessoa é a entidade única a que atribuímos 2 séries de predicados. Então, não tem dualismo, né? Ou seja, a pessoa tem 2 tipos de predicados, a gente saiu daquele pesadelo cartesiano, etc. Os predicados psíquicos, a terceira tese, tais como intenções e motivos, são, desde já, atribuíveis a si mesmo e a outro. Nos 2 casos, conservam o mesmo sentido. Isso é muito importante para o Riquet, né? Dizer que eu consigo atribuir a mim mesmo e ao outro. A capacidade de atribuir predicados psíquicos me une ao outro, né? Muito bem, agora eu tenho um momento que eu sempre gosto do texto de filosofia, que é quando acontece a cartada do grego, né? Você traz o grego e diz, não, mas isso já estava no Platão, isso já estava no Aristóteles. E o problema é que o Riquet é muito convincente em dizer que toda a problemática que o Strawson monta passando trabalho, o Aristóteles montou com suas intuições geniais, né? Tanto a teoria da ação, nesse sentido, eu sou capaz de mover um copo, quanto a ética, no sentido, eu tenho o propósito de ser um bom homem, elas são coordenadas pela ideia de escolha preferencial. E a escolha preferencial é sempre de um alguém, não é de um corpo com propriedades psíquicas, né? E é curioso, chama a atenção Riquet, que tanto a física quanto a ética trabalham com a noção de princípio, ou arqué, né? Porque, no fundo, tanto a ética quanto a física trabalham com um problema parecido, que é o devir, a mudança, o movimento ou o acontecimento, em termos mais contemporâneos, né? Então, Aristóteles já sabia, né, que tem que ter um alguém na base disso tudo, porque senão só tem acontecimento, né? O ser humano é princípio
E Aristóteles tem duas metáforas para dizer como o ser humano é princípio de eventos e não apenas parte de acontecimentos num determinismo universal. A metáfora da geração, né? A pessoa é como um pai ou uma mãe daquela ação que ganha vida própria, né? E quem já viu consequências imprevisíveis dos próprios atos sabe muito bem, né? E também é senhor, domina, né? Tem um domínio das próprias ações no seguinte sentido: elas estão nos meus domínios, né? Embora possam se rebelar. Nessa perspectiva, o Aristóteles já ensina uma coisa que depois a psicanálise vai confirmar, que a busca por motivos é interminável, e isso acaba espantando os filósofos analíticos da investigação sobre o mundo interior. Tudo na filosofia analítica tem que passar pelo crivo da possibilidade de objetivação, né? Declaração, né? E tal. Tudo bem, a busca de motivos é interminável, né? Pode ser a ocupação de uma vida inteira, mas a busca do agente é terminável. Eu posso chegar no quem fez o quê, por quê, como, quando, onde, com quem, para quem. Eu posso chegar. Eu posso designar isso por um nome, por uma descrição definida ou, né, por uma indicação. E aí, o Riquet vai encerrando essa quarta parte, mencionando algumas coisas muito interessantes. Mesmo muito interessante, com essa teoria da descrição, que seria uma teoria sobre a imputação, se não fosse sobre cortes com predicados psíquicos, né? Mesmo assim, a teoria dos particulares básicos do Strawson cai sob a ontologia do algo em geral, né? E aí, o que atestaria que essa perspectiva do Strawson não é nenhuma invenção, assim, que não é como se o Strawson fosse um vilão, né? Na página 90, de uma maneira muito rápida, o Riquet nos conta a história das paixões sem dono, né? Durante muito tempo foi absolutamente admissível falar, filosoficamente, né? Acho que o mais célebre é As Paixões da Alma, do Descartes, mas em Tomás de Aquino tinha isso, em Spinoza também tinha, teorias sobre as paixões que não precisavam do referente, do quem lá, a quem isso ia se endereçar. E aí ele faz esse escalonamento, assim, né? As diferentes figuras da subjetividade que vão aparecendo nessa perspectiva mais objetivante, né? Tem desde o sujeito indeterminado ao quem quer que seja até o cada um e cada outro, né? Nesse nível a gente singularizou bastante. Nesse nível a gente já não, a gente está nas antípodas da classificação, da tabelagem, da classificação. Então, Riquet é obrigado a concluir que a pragmática é absolutamente necessária, mas talvez não seja suficiente, né? E aí, as ultimíssimas considerações dele e depois as minhas últimas, eu fiz uma aproximação aqui, né? Porque nesse quarto estudo, Riquet entrega mais um cartão com senha, que é o seguinte: nós aqui estamos ao segundo encontro consecutivo procurando elementos de antropologia em Riquet. E na página 96 ele declara, né, que é na direção de uma antropologia fundamental, né, que leva em conta a experiência viva do poder agir, que ele está desenvolvendo essa interpretação de tantos teóricos tão distintos, né? Aí ele faz um comentário sobre a dificuldade de trabalhar com fatos primitivos, né? Simplesmente decretar que isso aqui é da condição humana não é bom, né? Mas se o fato primitivo for conquistado a duras penas, né? A duras dialéticas, né? Aí a coisa ganha teor filosófico. Então, a ideia de que há uma experiência viva do poder agir e que, por isso, há, de fato, uma dimensão de imputação na qual se sustenta toda a possibilidade de louvor e reprovação das nossas ações, havendo isso, a gente aí está perto de uma noção mais integral do ser humano, de uma antropologia fundamental. Ele fala isso, ele nos entrega o significante que a gente vinha procurando, né? Depois, e aí eu insisto, né, eu já dei o spoiler, mas é melhor, né, do que tentar fazer algum efeito de surpresa. Depois, no final, ele vai falar na direção de quiontologia, mas aqui ele entrega a palavra que a gente vinha procurando.
Ele também mostra como começar ações e eventos no mundo não precisa que a gente esteja na origem do mundo, né? Porque esse é o problema da terceira antinomia kantiana, né? Como assim o ser humano totalmente determinado num sistema físico do universo material tem a capacidade de iniciar séries de eventos que é uma anomalia no sistema, né? Mas aí tem essa causalidade no mundo, né? Em média res, que eu tenho a sensação que parece muito com um estar lançado no mundo, o Geworfenheit do Heidegger, né? É já aí lançado que a gente inicia coisas. Também chama atenção para o fato de que aqui começa a aparecer o tema da narração. Ele faz menção ao William Schaap, né? E mostra como determinar onde uma série de eventos começa, ou uma história, como ele vai falar depois, é muito mais uma decisão do que uma constatação, né? Os limites dessa afirmação do Riquet a gente teria que ver, né? Sei lá, um astrônomo, quando postula a teoria do Big Bang, ele está tomando uma decisão, está fazendo umas contas, chegando a um resultado e tal, né? Então, segundo Riquet, para alinhar eventos é preciso tomar decisões, né? E é aí que a descrição chega perto da imputação, né? Porque, como eu já vou falar, a ipseidade é maior que a descrição, né? A descrever estados e ações a alguém aponta para uma direção maior do que a de um corpo com propriedades psíquicas. Eu fiz um pouco de espantalho do Strawson aqui, mas, na verdade, o Riquet pega o conceito da descrição, no primeiro estudo ele leva até o quarto e ele vai retomar no 10º, né? O conceito de ipseidade é maior do que qualquer coisa que pode ser designada adscritivamente, porque não dá para falar do ser humano sem falar daquelas modalidades práticas que passam por hierarquizações e mexem com nossos projetos de vida e grandes propósitos, o que o Tugendhat chama de terceira ordem. Sem esse nível, a gente estaria falando de um ente muito parecido com o ser humano, mas que não é ainda o ser humano, né? Sem esse nível do grande desejo, do grande propósito, da unidade, aquilo que dá unidade à vida. Mas eu vou ter que trair o Riquet, né? Como eu acabo de dizer aqui, porque eu vou ter que fazer um pouco com ele, e aí eu vou para a conclusão, o que ele faz com os outros, né? Eu já estou falando há muito tempo, já deu mais de uma hora. É o seguinte. A gente tentei fazer esse passeio em velocidade pelos 4 estudos iniciais, assim mesmo como o outro, na intenção de mostrar algumas coisas, né? A rede nocional da ação, ela é um lugar comum que nos salva, em certo sentido, dos perigos do dualismo. A identificação do indivíduo com o seu corpo próprio enquanto um item no sistema de coordenadas do universo, mas também com uma qualidade pessoal, é melhor do que a prisão da primeira pessoa cartesiana. Só que muitas dessas coisas já tinham sido ditas pelo Riquet e eu preferi fazer a via longa como ele. Ele diz alguma coisa muito parecida com isso em Mimesis 1, de Tempo e Narrativa. Então, tudo se passa como se tudo que eu fiz aqui hoje fosse explorar o que ele fez de maneira mais detalhada, o que ele já tinha feito, quando ele fala dos elementos estruturais da pré-figuração. A pré-figuração tem 3 níveis, né? Ou seja, a experiência viva daquilo que a gente vai configurar como história tem 3 níveis. Um nível semântico, sem o qual a gente não consegue se comunicar nesse mundo do agir e do sofrer. O nível simbólico, que passa por determinações sociais, culturais, históricas, políticas, para a qual a hermenêutica é vocacionada para apreender, né? Porque são de muitas ordens. E esse nível temporal, que é a fenomenologia, nem sua obsessão com a experiência, que consegue captar. Isso já estava lá. O Riquet já tinha uma confiança na semântica da ação, na rede comum que a linguagem ordinária nos oferece e que as linguagens especializadas, especialmente da psicologia, da sociologia, das letras e humanidades, das artes, desenvolvem, né? A gente está nesse lugar comum sempre.
E aí, aquela passagenzinha por Mimesis 3, né, no qual eu acho muito interessante que o Riquet diz que as obras narrativas são um tipo de obra literária que é um tipo de ato de discurso. E aí ele cria esse horizonte imenso, monista quase, no qual é quase tentador dizer que tudo é discurso. Né? Já encontrei frases parecidas no Lacan, né, dizendo que todo evento é um evento de discurso. Né? Em certo sentido, o Mimesis 1 já sugere isso. Né? Se eu não pudesse articular discursivamente um evento pelo qual eu passei, que eu causei, eu não teria condições transcendentais de apreender esse evento, de estar nele, eu não entenderia. Seria como aquele filme recente, A Chegada, no qual surgem naves em vários pontos da Terra e uma linguista é convidada para tentar se comunicar com os seres que vieram de outro planeta. Né? E aí não é a mesma rede nocional da ação, não é nem mesmo a mesma maneira fonética de se comunicar. Né? Em Mimesis 3, a gente é lembrado que esses atos de discurso podem se configurar de formas muito específicas e que são convites a mundos habitáveis. Né? Então, por meio do discurso e da narração, eu torno habitável o mundo. Porém, teve um bobalhão que escreveu um artigo ano passado sugerindo que talvez, né, e aqui eu posso voltar para perto do tema da narrativa, né, e falar 5 minutos dele, que talvez a metáfora a categoria mais interessante para se mover na hermenêutica narrativista do Riquet fosse a de esboço, ou melhor, rascunho, né? Porque é o seguinte, se a prefiguração só termina na refiguração, isto é, se a minha experiência viva, elaborada comunicativamente, só se completa na escuta, na leitura, na recepção do outro, ela tem uma condição de insuperável esboço. Ela não tem acabamento possível. Eu não vou fazer aqui de novo, já estou fazendo. O recurso ao modo como o Riquet termina aos 80 e não lembro anos, a Memória, História e Esquecimento, em versos, cujo último verso é a palavra inacabamento. Mas eu acho que esse elemento no Riquet é muito presente. Né? Ele é um nervo que está ali o tempo inteiro, é uma substância que circula pelos textos dele. Há uma espécie de elogio cuidadoso, não é uma exortação, do inacabamento. Né? Se o Jean Greisch está certo, né, aquela expressão do Milan Kundera, do qual eu não tinha falado hoje, sabedoria da incerteza, sumarizaria todo o legado da hermenêutica narrativista do Riquet. Né? Se o Jean Greisch está certo. Então, se a prefiguração só acaba na recepção, se a experiência só tem valor quando comunicada, se, como diz o Walter Benjamin, para que uma vivência, uma Erlebnis, se transforme em experiência, que é a Erfahrung, ela precisa ser verbalizada, as nossas vidas, a forma mais normal na qual está essa narrativa elaborada dentro dessa rede nocional da ação é esboço. E aí, eu chamo a atenção para um artigo que eu gostei muito, que faz a aproximação entre Heidegger e Wolfgang Iser. Ele diz que a palavra heideggeriana para designar o fato de que estamos sempre aí lançados em possibilidades no mundo, né? Ele consegue dizer tudo isso com uma palavra, né? Que é essa aí, Geworfenheit, ela é estruturalmente idêntica à ideia de um cara chamado Wolfgang Iser, né? Que é da estética da recepção, da fenomenologia da leitura, quando ele fala em ponto de vista errante, ou na tradução para o inglês, wandering viewpoint. Né? O que tem de comum entre o modo de existir em Heidegger e o modo de ler em Iser? Iser está falando do ato de leitura. Quando a gente lê um livro,
a gente refaz expectativas, retifica o que a gente estava achando antes o tempo inteiro. No existir se daria a mesma coisa, né? E daí, como eu fiz menção no encontro anterior, por isso eu acho que Riquet vai achar tão importante a noção de horizonte de expectativas, lá no final de Tempo e Narrativa. Porque por meio dela, ele não apenas multiplica a potência da experiência viva do tempo, tal como ele pega com Agostinho lá no início do livro, como ele, para usar o título do livro do próprio Koselleck, percebe que há um reservatório de riqueza chamado futuro passado. É uma perspectiva na qual o passado não é fechado, é justamente o contrário, né? Então, é com vistas a esse tipo de lida com o futuro, que a filosofia analítica, especificamente a teoria da ação, não consegue ver, que o Riquet lança a mão dessa pesada antropologia, que vai ganhando delineamento na medida que a gente vai pensando nela, porque ela não foi apresentada de maneira sistemática. Ele é um professor, não é um guru, né, como muitos pensadores da tradição. Então, a gente vai montando isso, e isso é o que eu posso oferecer hoje, aqui, né, para vocês,